todos, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar de um dos temas que nos traz nesta temporada, em que falamos dos aspectos que nos impedem de viver a vida que gostaríamos de viver. Então hoje vamos falar de saúde mental e para isso trouxemos um convidado muito especial, não é, Dulce? Sim, olá a todos. Hoje trouxemos o Dr. José Cepeda. É um psicólogo clínico que eu conheço há muitos anos, depois já vou partilhar convosco também porque é que eu o conheço. E vamos saber um bocadinho sobre estas questões todas de saúde mental e, no fundo, quem é o Dr. José Cepeda. E ia começar por aí, por lhe perguntar quem é o José Cepeda. Bem, o José Cepeda sou eu. Sou, de facto, psicólogo clínico, psicoterapeuta, já há uns anitos. Comecei a fazer isto nos anos 80, portanto já lá há uns anitos. E tenho continuado, é o que faço. E lido com pessoas com todo o tipo de patologia, não é? Portanto, o tema da nossa conversa de hoje é o burnout. Também já passaram lá pelo meu consultório muitas pessoas com burnout, não é? Sobretudo nos tempos mais próximos. Okay. Bom, sobre mim não sei o que é que possa dizer, quer dizer, podia dizer muito mais coisas, mas claro, ficar aqui mas matar, não é o objetivo aqui do desta podcast. conversa. Pronto, estivemos a falar aqui sobre a questão do burnout, que é o tema principal, mas na realidade tudo isto está contextualizado com a questão da saúde mental, que nós sabemos que impede muitas vezes muita gente de ter a vida que gostaria de ter. E nós gostávamos de que também nos desse a sua opinião sobre isso, quais são as diferenças, o que é que se passa hoje em dia relativamente ao que acontecia, por exemplo, nos anos 80 e os tabus inerentes à saúde mental, como é que as pessoas veem as coisas hoje em dia? As pessoas já estão mais despertas para este tema hoje em dia ou ainda não? Estão e tem havido, sei lá, há 2, 3 anos para cá, sobretudo depois da pandemia. Tem-se falado muito, nos órgãos de comunicação social tem-se falado muito sobre as alterações de saúde mental. Eu não sei se tem dado a devida importância. Lá que se tem falado, tem-se falado muito, de facto. Eu não sei se tem tomado medidas no contexto das empresas, porque o burnout é uma doença que se contrai no contexto laboral, no contexto do trabalho. Portanto, o burnout está diretamente relacionado com o trabalho? Se formos ver a designação do burnout, vem lá escrito isso. O burnout, no fundo, tem sintomas muito idênticos ao de uma depressão que é motivada por razões diferentes. Certo. Agora, o burnout é uma doença que advém da interação da pessoa com o contexto do trabalho. Agora, para os sintomas são semelhantes àqueles que algumas pessoas conhecem até às vezes de perto, porque se passa com amigos, com familiares, etc., e que se passa numa depressão. E então, quais são eles? O burnout vem de uma depressão, ou seja, isto é um processo, não é uma coisa rápida. Há um termo em português que eu acho que definiria melhor o que esta doença é do que propriamente o burnout. Ok. O burnout não é uma palavra portuguesa. Não. Bom, nós temos uma palavra que antigamente era utilizada em gíria popular como designação da depressão, que é o esgotamento. Sim. E eu creio que é talvez mais adequado falar em esgotamento nestas circunstâncias do que em burnout. Bom, mas agora vulgarizou-se, é o termo burnout, claro. As pessoas já vão conhecendo este tema. Não. Mas o que é que se passa? Passa-se a uma exaustão profunda. Não é? Portanto, é como se a pessoa estivesse efetivamente a esgotar, portanto, já não consegue. Exato. Já não consegue responder às solicitações e aos deveres que são inerentes à sua função. É uma exaustão crónica, não é? E há pessoas que aguentam esta situação por muito tempo. Exatamente. Por muito tempo. Exatamente. Os sintomas mais frequentes são as dores de cabeça, são as insónias, são a irritabilidade, são a falta de concentração, a dificuldade de concentração, a pessoa tenta concentrar-se e passado 1 ou 2 minutos já lhe dói a cabeça, a tristeza enorme, não é? A irritabilidade, a quebra da autoestima, porque a pessoa entende que não é capaz de cumprir aquilo que é normalmente suposto. A pessoa culpabiliza-se, assume a responsabilidade. Isso é uma boa questão. Em princípio sim, mas é uma boa questão essa. Porquê? Não é a pessoa que está dentro do burnout, é o burnout que está dentro da pessoa, não é? E portanto, a maneira como a pessoa reage tem muito a ver com o que ela é.
não é? Porque senão, veja-se, há pessoas que em determinadas situações, que são consideradas por muita gente de excesso de rigor no exercício da função, que são trabalhos difíceis e tal, que exigem muita computação, muita entrega e tal, muita componente física também envolvida, há pessoas que entram em burnout, outras que não. Pois. E podem fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, é óbvio que esse resultado negativo também depende de quem é a pessoa. Claro, não é? claro. Agora, o que é facto é que para evitar situações dessas, o que se tem que mudar não é a pessoa, tem que se mudar as condições de trabalho que a pessoa se sujeita. Isso é que tem que ser feito. E eu não, em alguns casos, eu até conheço situações em que isso foi feito, e em outros casos não. Porque já está, vamos supor que a pessoa trabalha numa empresa, não é? A empresa trabalha daquele modo há não sei quantos anos, não é? Ignora-se. E outra coisa que eu fico até admirado, como é que as pessoas mais jovens, bem, sei que têm outra resistência física ainda, não é? Mas não entram mais em burnout, não é? Porque eu conheço vários casos de jovens, mulheres e homens, não é? Que trabalham, por exemplo, 10, 12 horas por dia. Certo. É? E ao fim de semana trazem trabalho para casa, não é? Sim, trabalho claro. para casa. E trabalho de grande exigência, que exige compenetração, trabalho de grande responsabilidade, etc. Bom, eu não sei, mesmo que essas pessoas aguentem temporariamente, eu não sei o que é que será feito delas daqui a 5 ou 10 anos. É um preço elevado, não sei não é? se aguentam. Ou seja, é uma patologia que limita imenso o nosso desempenho profissional, depois a nossa postura também dentro de casa e a relação com os outros que nos porque acompanham. a pessoa não fica em burnout das 9 às 6 da tarde. Claro. Não é? E depois não desliga para entrar às 9 da manhã. Apesar da origem ser o trabalho. Portanto, obviamente que a pessoa vem para casa, Claro. não é? E tem família, não é? E convive com amigos ou com família, então tem a sua vida social normal. Certo. Portanto, é uma pessoa que está doente. E esta situação pode arrastar-se quê? Meses, anos? Tudo depende se ela for diagnosticada e se for tratada. Não é? Atribuir ao acaso é um bocado complicado, Claro. pode demorar muito tempo, de facto. Ou seja, isto muitas vezes acaba em baixas sucessivas, porque a pessoa depois não aguenta mesmo fisicamente. Pois, não é? exato. Portanto, a pessoa não é capaz já. Só o acordar. Acordar, às vezes, depois de 3, 4, 5 horas, não mais do que isso, por causa das insónias que são frequentes. Uma pessoa acordar e pensar que vai ter que ir para o trabalho, só isso causa um grande sofrimento. Portanto, há pessoas com mais resistência, outras com menos resistência, mas ao fim de um tempo... Eu tenho a ideia, provavelmente até errada, mas gostava de confirmar com o doutor, tenho a ideia que normalmente as pessoas que entram neste tipo de situações mais crónicas acabam por estar em negação. Aguentam sempre mais um bocadinho, aguentam sempre mais um bocadinho. Sim. Isto é o até cansaço. pode ser que acabe, pode ser que Exato. acabe, não é? Pode ser que depois fique mais liberta. Isto vai melhorar, E isto muitas vai melhorar. vezes adia-se essa situação, porque a pessoa, por exemplo, entra em férias. Por exemplo. Férias que às vezes não são grande coisa, porque a pessoa já está doente. Não consegue desligar, Já está portanto, doente. obviamente. Exatamente. E está Mas, cheio de pronto, medo mas do vai que vai adiante acontecer por uns depois. meses ou umas semanas. Não é? Agora, o que é verdade é que é uma situação de profunda exaustão. A pessoa fica extenuada, fica cansada, sente que já não tem mais nada para dar. E como é que se diferencia isso às vezes daquelas situações mais, aquelas alturas que estamos em mais stress, mas que é algo momentâneo, ou como é que Todos nós nós, ao diferenciamos, longo da ou como é vida. que as pessoas que estão à nossa volta diferenciam uma situação e outra, não é? Todos nós, ao longo da vida, podemos passar por situações mais e menos estressantes. Não é? Claro. E de mais ou menor, Ora maior bem. ou menor Desgaste. tristeza. E desgaste. Agora, tristeza, depende não da é? intensidade dos sintomas, não é? Porque quando estamos a falar do burnout, estamos a falar de um esgotamento, utilizando a palavra portuguesa, de um esgotamento profundo, que a pessoa fica incapacitada Pois. para fazer o que quer que quer que seja. seja, Não é? sim. Há jovens mães que têm tratado os bebés e ficam incapazes de o fazer, não é? Ora bem, portanto, é, no fundo, a intensidade desses sintomas manifestos e é depois o contexto que essa pessoa é capaz de ter alguma alegria junto da família ou junto dos amigos. No contexto do trabalho não tem. Não portanto, tem. Já não é fácil de consegue ver. sequer... E depois, as obrigações e a exigência do trabalho, o ambiente, é trazido para casa, como eu disse há Pois, pouco. pois, não é? exatamente. Esse Mas é é o que a grande pessoa problema. ou fala muito ou não fala de nada. Não é? Dizem, então o que é que se passa? E a pessoa não é nada, mas Não é todos nada. os dias ou todas as semanas, É um a situação acumular, vai claro. piorando. A pessoa vai guardando aquilo Então, para... então nós temos aqui várias situações que são
Primeiro, é a própria pessoa arranjar mecanismos de defesa e perceber quando é que está a entrar num processo desses, ou identificar, espera, há aqui qualquer coisa que não está bem dentro de mim. Neste caso, pela Isso intensidade, não é? Exatamente. E depois também ter o suporte familiar e, acima de tudo, procurar ajuda terapêutica. Exatamente. Quer a nível de psicoterapia, quer de fármacos, o que for preciso. Quando chega a uma situação já muito avançada, a pessoa vai ter que tomar medicação, mas a medicação só por si não resolve, não é? Pois não. Até porque a situação que originou estes sintomas se mantiver. Pois essa é outra claro. questão, que é A pessoa o não voltar. vai à farmácia comprar A causa está lá. 10 quilos de felicidade, não é? Óbvio. Ou de bem-estar. Portanto, obviamente que só por si. Agora, quando chega a uma situação já muito de grande tristeza, grande incapacidade, a pessoa tem que tomar medicação e fazer psicoterapia. Pois. E normalmente quando o procuram já é nessa fase já mais crítica, portanto já procuram numa fase muito avançada Eu da diria doença? que uns sim, outros ainda não sabem que vão entrar em burnout. Mas pelo que me relatam e pelo ambiente de trabalho que me dizem ter, é provável. A pessoa sente que não está bem, sente que se passa alguma coisa, Por mas muita ambição, outra palavra que está muito em voga, ambição, e é muito elogiada. Uma pessoa, um jovem ou uma jovem que tenha muita ambição é muito elogiado. Eu não elogio tanto isso, mas enfim. é perigoso, não é? É ambição e ambição. Mas eu vejo e ouço pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, ou 30 e poucos anos, que, como disse há pouco, trabalham 10, 12 horas por dia. 12 horas por dia. E muitas vezes, mesmo aos dias de semana, levam trabalho para casa para fazer, não é? Em que faixa etária é que costumam ter estas situações existir? É transversal? É muito variável. Homens, mulheres, é algum muito variável, é muito variável. Olha, eu tive há pouco uma paciente, há pouco tempo, felizmente agora, está bem uma paciente minha que tinha 50 e tal anos, quase 60 anos, não é? E entrou um burnout, que foi uma mulher a quem um jovem diretor, portanto, recém-chegado à empresa, lhe disse que aquilo não era um hospital, a empresa, e, portanto, que ela tinha que cumprir as obrigações, caso contrário, seria despedida ou seria dispensada durante um tempo largo, e tal. Uma mulher que já por si era muito perfeccionista, já por si tinha alguns traços obsessivos, portanto, já por si, às vezes, se calhar, trabalharia... Levava as coisas ao extremo. Ao extremo. Mas não é que ela não aguentou, e tem quase 60 anos, não é? Portanto, não há um momento em que isso Sim, acontece. é transversal. Pessoas de 20 Muitas anos, vezes pessoas de só 60. ameaçar com o despedimento, É suficiente, mesmo que o trabalho seja um trabalho motivador. Porque o que acontece com esse esforço é que a pessoa, costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, não é? Portanto, quem está a fazer um trabalho por si não é interessante e não são criadas condições para ser mais motivador, necessariamente vai ficar mais desgastada mais cedo do que as outras. E eu não vejo em muitas organizações isso a ser feito. Quando falamos de saúde mental, esse ditado é verdade, quem corre por gosto não cansa. Quando falamos de saúde mental e de situações críticas, crónicas como esta, este ditado é verdade? Quem corre por gosto não cansa ou também tem que descansar? Isto é uma doença mental, uma pessoa não partiu nenhuma perna. Mas quem corre por gosto também tem que descansar. Pois, isso também tem. Só que pode sentir-se motivado, que é muito importante, durante mais tempo. Durante mais tempo. Está a ver? E aguentar o esforço mais... Não é que não tenha que descansar, pode ter mais resistência. Não é que não tenha que ter cuidado, porque tem que ter cuidado. Eu ainda há pouco disso falei de uma pessoa que era muito perfeccionista. Isso é altamente desgastante. Pois. Está a ver? E a pessoa pode adorar o que faz e ser excessivamente rigorosa. Mas é muito cansativo, exige muita energia, muito foco. Agora, imaginem o que é esse rigor, já numa pessoa que até pode ter alguns traços obsessivos, não é? Esse rigor adequado a uma coisa que não se gosta de fazer, não é? Portanto, isto cansa o triplo. Estão criadas as condições para correr mal, não é? Para rebentar. Para rebentar, para ir ao esgotamento. Eu acho que há outra coisa também que é problemática e eu sei porque eu já vivi na primeira pessoa, vocês sabem que eu já tive um esgotamento há muitos anos, aliás o Dr. Cepeda foi meu psicoterapeuta e a grande dificuldade muitas vezes, eu percebi logo que estava doente, portanto eu não estive doente muito tempo, mas eu acredito que a maior parte das pessoas não tenha esse pragmatismo. Como é que percebeste, Dulce? Eu percebi porque de um momento para o outro deixei de conseguir fazer coisas. Okay. Exatamente aquilo que o Dr. Cepeda falou agora. Portanto, eu uma pessoa sempre cheia de energia, com vontade de fazer coisas e de repente queria ficar em casa
não conseguia ler, tinha dificuldade em ver televisão e chorava imenso. Pronto, basicamente era isso. Há uma coisa que eu acho que foi determinante para o sucesso do meu tratamento, que foi a preparação, a volta à vida. Do que eu percebo das pessoas com quem falei, da própria psicoterapia que fiz, é que há muitas pessoas que, numa fase quase final do tratamento, partem do princípio que já estão muito bem e resolvem largar tudo porque eu agora já estou saudável outra vez. E isso pode ser muito perigoso, verdade? Porque a vida lá fora está cheia de ratoeiras. Sabe que a recaída de uma gripe mal curada Sim. costuma ser pior do que a fase inicial, não é? É igual, não é? Preciso... Quando... Não é igual. Não. Mas não, convém levar as coisas até ao fim. Isto é, convém, não é o psicoterapeuta que diz quando é que a pessoa está bem, é os dois em conjunto fazem com que a pessoa, que é paciente, sinta e diga sem pressa que está bem, que se sente capaz, e depois, obviamente, que o seguimento é feito mais espaçadamente, até se perceber que a pessoa que se integrou novamente no trabalho, que se adaptou. Agora, eu não estou a acusar os empresários e a dizer que as empresas são todas más, até que porque é o na mesma diabo. empresa há pessoas felizes. Agora, o que eu entendo é que há, de facto, pouca humanização no ambiente de trabalho. Hoje procura-se que a pessoa cumpra, faça e depois então vá viver fora da empresa, esquecendo-se que a maior parte do dia é passado nesse contexto de trabalho. Eu estou a dizer empresa, pode ser uma organização qualquer, até pode ser uma loja, uma pequena loja. Claro que sim, claro que sim. Isso Portanto, acontece numa empresa de 5 mil pelo menos funcionários. 8, 9, 10 horas por dia são passadas aí. Ora, a pessoa depois não vai passar mais 8 ou 9 ou 10 horas por dia acordada, não é? Vai estar a dormir, não é? Quando dorme. E o sono tem que ser reparador. Nestas circunstâncias não é. Sim. Agora, há muitas coisas que não custariam muito dinheiro de implementar. A quem decide. Sim, e que fariam com que houvesse mais motivação. As pessoas estivessem a trabalhar com gosto e estabelecessem relações que, mesmo dentro do contexto do trabalho, fossem relações de amizade. Não é? Que permitisse a tal solidariedade, o apoio, que de vez em quando é determinante, temos a empatia dos próximos. Não só na família, mas também naqueles que são colegas de trabalho. Aquela questão de haver comunidades, não é? Das pessoas poderem apoiar e entreajudar umas às outras. E na opinião do doutor, empresas ou empresários ou líderes, o que seja, que estejam mais atentos a esta questão, não é? Até porque agora também se fala muito nas políticas de felicidade do trabalho. O que é que seria importante ou relevante estas empresas terem em consideração para proporcionar condições? Muita coisa. 3 ou 4 que considero que podiam fazer alguma diferença. Sabe, a primeira coisa é saber que um trabalhador é uma pessoa que está a trabalhar, não é? Mas é uma pessoa, que já era pessoa antes de trabalhar, não é? E essa pessoa tem uma vida. É claro que as pessoas que lhe pagam poderão dizer que não têm nada a ver com a família, mas eu acho que têm. Ou terão que ter. Porquê? Porque isso repercute-se no trabalho. Sem dúvida, na produtividade. Portanto, se a pessoa tiver um mau ambiente, ou se ela tiver com um problema por resolver, que até pode ser financeiro, claro, familiar. Isso vai ter implicação de certeza absoluta no trabalho, não é? No desempenho. Pode ter feito, olha, por exemplo, as grandes empresas multinacionais, Google e essas coisas todas, agora não sei como é que funciona, mas no início, quando apareceram, trouxeram novidade. Não é? Por exemplo, a Google tinha um centro, as pessoas podiam trazer familiares para o sítio onde trabalhavam. Os filhos, escolas. Empresas antigas portuguesas, Sim, estamos a falar de meados do século XX e até mais para trás, não é? Eram, se compararmos com algumas de agora, eram muito inovadoras, porque tinham creche, tinham centro de saúde dentro dessas fábricas grandes, não é? Sim, há fábricas grandes do início do século XX. Eu conheci mais o caso das empresas do Norte que das empresas do Sul, claro, porque vivi muitos anos no Norte, mas aqui também houve empresas no Sul, houve em todo o país, não eram muitas, porque era um país pobre, e portanto a indústria era uma coisa de meia dúzia de empresas. Havia alguns empresários mas havia essa prática que era para conseguir fazer com que eles tivessem trabalhadores, portanto, tinham que ir buscar os trabalhadores às aldeias, tinham que lhe dar o mínimo de condições ali próximo para eles se fixarem. Eu hoje em dia acho que há pouco disso. Quer dizer, eu não estou ligado à atividade das empresas hoje em dia, mas para aquilo que ouço, acho que há pouco essa atenção. Por aquilo que lhe chega, qual é que é o papel das lideranças de uma empresa, portanto, das FIAs, das lideranças, nestas questões de... Eu acho que é uma coisa que se perdeu ao longo do tempo, sobretudo ultimamente, que as FIAs se esquecem como um fator muito importante,
que se chamava de antes o amor à camisola. A pessoa que tem amor à camisola trabalha, se for preciso, o dobro sem deprimir, não é? Sim, sim. Sem se esgotar. Eu vejo isso muito pouco hoje em dia. Vejo isso muito pouco. Uma parte considerável daquelas pessoas que se queixam deste ambiente sufocante, ambiente muito repressivo, no fundo, muito exagerado de exigência, são pessoas que só conhecem o chefe direto, não conhecem mais ninguém para cima. Portanto, trabalharem nessa grande... Imaginemos que é uma grande empresa. Sim. Trabalhar nessa grande empresa ou trabalhar numa secção que se tirasse dessa empresa e se pudesse ao lado de casa É a deles, mesma coisa. é a mesma coisa. É uma chefia muito vertical, não é? Uma hierarquia muito distante, vertical. a parte de cima está muito distante. Não é? Sim. Outra coisa que me parece muito importante é fazer com que a pessoa perceba quais são as implicações do que produz. Porque qualquer Sim, trabalhador... o produto final, O não é? sentimento de pertença, não é? De contributo. Isto que está aqui teve a sua participação. Certo. E há muitas maneiras de conseguir. Hoje é raro. Hoje, eu acho que em Portugal é raríssimo haver casos desses, em que seja dada à pessoa que trabalha a possibilidade dela perceber ou sentir que também teve o seu trabalho com tem participação um do trabalho, bocadinho o produto final sim. também Foi construído por si. foi construído por ele. Esse paradigma começa a existir na Revolução Industrial, quando se começa Sem dúvida. a produção em série e cada pessoa fazia Uma só Eu uma tenho uma coisinha, experiência engraçada sobre isso. Aqui há muitos anos eu estava a dar formação, porque eu, além de fazer psicoterapia, também dava formação na área comportamental, na área dos comportamentos. E lembro-me de estar naquela zona do AVE, Sim. não é? Que tinha muita têxtil e que 80% foi à falência, não é? Por circunstâncias que não tinham tem que ver com a parte internacional, não é? Claro. Certo. Mas conheci lá uma empresa que tinha, de facto, uma relação entre as chefias e os trabalhadores, e entre eles em geral, muitíssimo boa. E era um homem que tinha uma pequena fábrica numa casa, dessas, imaginam que é uma vivenda, não é? E na garagem um tiário, mais isso, e tinha... E esse homem foi o que sobreviveu, os outros foram quase todos à falência. Ele teve que ampliar as instalações para ficar com os clientes dos outros, que tinham ido à falência, não é? Disse que pode ser por uma questão de dimensão. Tinha menor dimensão, tinha menos despesa e tal. Não foi só. Não foi só. Tinha que ver com a relação que ele Não criou foi só. com as pessoas Foi que o trabalhavam com ele. capital humano que ele investiu. E, de facto, havia um ambiente... As pessoas iam trabalhar ao fim de semana voluntariamente. Ora. O que também eu não aconselho, mas iam voluntariamente, iam voluntariamente trabalhar era ao fim de prazeroso. semana, porque sentiam que aquilo era parte daquilo era deles. Não é? Um homem que distribuía dividendos nessa altura. Sim, que era uma Fazia coisa chamada inédita, lá claro. Sim, os sim, representantes dos trabalhadores e fazia... Isto, obviamente, que queria, independentemente do trabalho, mas também conheci, também nessa atividade formadora, conheci uma empresa, não vou dizer nomes, não é? Mas conheci uma empresa, capital estrangeiro, que trabalhava, sabem o que são as cabelagens dos automóveis? Sim, sim. Não é? Bom, eu hoje não sei como isso é feito, deve ter feito por robôs e tal, mas na altura que eu conheci, foi há muitos anos já, era feito por pessoas, e essas pessoas estavam em pé, nem sequer tinham um banco alto para se sentar, e passavam os cabos, os fios, não é, à frente, e tinham que separar os que estavam bem, os que estavam mal, não é? Estão a ver, atenção, fiozinhos assim, uns maiores, outros mais pequenos, estão a ver o que é das 9 às 6 da tarde, com atenção. Era descontado o tempo que iam à casa de banho. Ui. E foi-lhes retirado uns bancos, tinham uns bancos, daqueles bancos que se utilizam nos bares, às vezes para chegar ao balcão e tal, foi-lhes retirado que era para eles estarem com mais atenção. Pois, isso depois começa a ser escravatura, não é? Depois deixa de ser, tem outro nome. Como devem compreender, não estou a ver nenhum trabalhador muito Há uma coisa motivado. que eu gostava de lhe perguntar, que tem que ver, esta questão do esgotamento ou do burnout está diretamente ligado à formação que as pessoas têm ou não está de todo? Ou seja, uma pessoa com o 4º ano pode ter um esgotamento assim como uma pessoa que tenha um doutoramento, qualquer coisa? Ou seja, eu não sei porquê, associo muito, se calhar é uma crença que eu tenho, que as pessoas que têm esgotamentos ou burnouts são pessoas que têm mais formação, que de alguma forma são levados a pensar mais, têm um trabalho mais intelectual, porque também o burnout se vê muito nos miúdos quando estão na faculdade. Acreditar nisso é um bocadinho perigoso. Pois, por isso é que eu lhe pergunto. É como se dizia antigamente, antes de 25 de Abril, dizia-se que as pessoas pobres tinham menos problemas. e portanto, porque sabiam que não podiam ambicionar a ter melhor vida, portanto estavam resignados, tinham menos problemas. Isso é um pouco perigoso. Não, eu até acho uma coisa. Estabelecer. É evidente
que até uma gripe, não é? Se andar aqui a circular um vírus da gripe, espero que não, mas se andar aqui a circular um vírus da gripe, se calhar aquele de nós que tiver um sistema imunitário mais frágil é capaz de ser o candidato, é capaz de apanhar a gripe. Ou seja, como eu disse logo no início, há pessoas que já trazem, quando vão para o trabalho, trazem problemas por resolver de fora do trabalho, não tem que ver nada com o trabalho. É evidente, se as condições forem más no trabalho, essa pessoa está mais sujeita a chegar a um burnout do que a outra. Claro, claro. Não é? Mas eu até acho que há aqui outra leitura. Agora, o nível cultural, o nível de conhecimento... Acho que não acha. Eu acho que há outra razão, também há outra coisa. Tem talvez a pessoa saber o que é e procurar ajuda mais rapidamente. Isso. Era isso que eu ia dizer. Percebe mais rapidamente. Se calhar nós percebemos e nós ouvimos falar mais disso num determinado nível de pessoas, porque essas pessoas estão informadas, têm a capacidade de perceber que não estão bem, por causa da informação, das coisas a que têm acesso, e também mais facilmente farão um tratamento e tratarão de si próprias, porque talvez, nós sabemos que a saúde se bem que mental a partir é cara, de certa não é? altura, tendo em conta a divulgação que se faz, hoje em dia fala-se muito em burnout. Sim, sim. Eu não Até acredito se que se calhar faça mais. tanto quanto se fala, mas fala-se muito. Sim, eu até tenho a ideia que às vezes fala de burnout e se confunde o burnout com momentos de realmente aquele stress e momentos, não é, mais de pressão que todos nós temos na vida é uma e que acumulação acabamos... de stress que se torna mais em longe. que o stress vence a pessoa e a pessoa não vence o stress, não é? Claro, claro. Não é? Mas a divulgação, claro, o conhecimento é importante. A informação. Mas às vezes também se banaliza, não é? Quer dizer, já se fala tanto que, eu não quero lá saber disso, já estou farto de ouvir falar nisso, eu já tenho ouvido pessoas a dizer isso, já estou farto. Depois se o que é preciso é que eles trabalhem mesmo e exatamente. tal, já tenho ouvido dizer. E às vezes até se liga a pessoa dizer isso quase como se fosse preguiçosa, não é? Não quer trabalhar, está por baixo porque não quer trabalhar. O pai de uma paciente minha também já há uns anos, a filha, eu na altura estava a trabalhar no Hospital João de Matos e ele batia na filha porque a filha tinha ataques de pânico e recusou-se a ir trabalhar. Porque era ataques de pânico com agrafobia, portanto a filha, situações de pânico, vivia fora de casa, não é em casa. E ele dizia que era uma malandra e batia. Que era perigoso, preguiçoso. Agora, isto já foi há... Até as próprias filhas às vezes têm esta perspectiva, não é? Portanto, a informação das pessoas era menos, não é? Era muito menor do que é hoje. Mas há muito desconhecimento ainda. Eu acho que só se começou a falar a sério da saúde mental no contexto de trabalho depois da pandemia, curiosamente. Sim, a pandemia trouxe isto muito ao de cima, claro que sim. Hoje ouve-se falar com alguma frequência, mas até aqui há 5, 6 anos atrás... falava-se muito pouco. E por isso é que nós também quisemos trazer este tema, não é? Sim. Doutor, antes de fecharmos, há uma perspectiva aqui da saúde mental que me interessa particularmente, como mãe de uma adolescente que sou, e que gostava de abordar esta questão. Não, mas acredito que existam muitas pessoas que se identifiquem com esta questão, não é? Os adolescentes, pela fase em questão, têm tendência mais ao isolamento, a exposição toda às redes sociais, a tudo aquilo que nós sabemos que é propício da idade. Como é que está a saúde mental dos nossos jovens? Qual é a sua perspectiva sobre isto? Que tipo de cuidados é que os pais deveriam ter nesta altura? Eu não direi que já esteve melhor, não digo isso, mas todas as épocas têm os seus desafios. Têm desafios e têm dificuldades a ultrapassar. Todas. Eu acho, mas isso seria tema para outra conversa. Claro, não é? claro. Sim, seguramente. Eu acho que hoje os jovens, mais de metade do tempo que têm disponível é para passar em diálogo com o computador e o telemóvel. Não é? E isso, no meu entendimento, não é a melhor coisa. Não é? Okay. Porque tira-lhes, de facto, momentos de sociabilidade importantes, torna-os muito imediatistas. Não é? Quase todos os jovens que têm problema querem a solução de imediato. Rápida. Não lidam muito bem com a frustração. Rápida e fácil. Não gostam do não, tem que ser aqui e já. Não é? E isso não é muito bom. Não é? Então, estes jovens a longo prazo agora, poderão ter... Todos os jovens, quando teve a idade da sua filha, com certeza que também teve, eu também já tive. Agora eles têm acesso a muito mais informação, claro. Na adolescência, todos nós na adolescência, ainda bem que temos alguns problemas, porque uma adolescência que está sempre tudo muito bem... Já não é adolescência, já não é adolescência, é uma alma velha. Surge aos 40 ou aos 50, não é? É um bocadinho fora do tempo. A outro nível depois é muito mais complexo.
Mas os pais aqui devem Mas também ter acho- alguma atenção a este tipo de Repare, situações, não é? no outro dia, em conversa com um colega meu, dizia que, se pensarmos bem, num jovem, por exemplo, de 14, 15 anos, se calhar os pais passaram um ano com ele. Tempo de vida. Se juntarmos o Sim. tempo todo em questão, Uou, se calhar sim, passaram uma um ano dos perspectiva. 14. Pois, Percebe? sim. Isso é muito pouco. Claro. É muito pouco. E há que repensar. Há que ver se o aumento de produtividade, não é? Ou sermos mais, se justifica algumas coisas. Algumas Pois, porque ainda ausências. para mais a idade dos nossos filhos. Porque é isto que lhes é dito quando eles entram até para o trabalho, quando saem das universidades. Depois o ensino também. Para mim, eu acho que temos um ensino que é muito semelhante ao século XIX. Eu digo já isto para desafiar. Eu concordo perfeitamente. Portanto, o próprio ensino de motivador tem muito pouco. Claro. Muito pouco. Bom, para além de que está deslocado do que é a realidade. Não ensina do a trabalho. pensar. Os jovens vão tirar o curso quando acabam o curso, não é? Vão para as empresas e tal. Sem dúvida. Sim, sim. Tudo isto é feito de tal modo que não traz propriamente muita alegria, não é? Não traz. Agora, eu não sou contra, não sou aquele careta que é contra as tecnologias e tal. Não, Claro. até porque também tiro proveito delas na medida do possível. Óbvio. Isso é alguma coisa pouca, mas é alguma coisa. O que não pode é ser só isso, não é? Não ser só isso. Se perguntarmos a um jovem de 16, 17, 18, 20 anos se tem muitos amigos, eu tenho vários casos consultório que me dizem isso, e eles dizem sim, e vai-se ver e conhecer umas pessoas nos sites, nisto e naquilo. Pois. E para aí 10% na escola, não é? E o resto, portanto, não me parece ser o meio mais adequado e mais estruturante, mais construtivo. Não é? E no futuro, não é? Como depois, muitas vezes a questão da frustração, de baixa autoestima, a longo prazo, provavelmente, quando estiverem num local de trabalho, poderão também estar mais suscetíveis a este tipo de situações mais crónicas, não é? Até outras situações que eu não vou falar agora, senão parece que sou muito pessimista, até outras situações que têm a ver com a cronicidade de algumas doenças. Claro. Não é? Que muitas vezes são... os sintomas surgem muito tempo depois de algumas doenças mais para trás. Mas enfim, não vamos entrar por aí. Certo. Porque há aqui o grande problema, não é? O grande desafio são as competências sociais que nunca foram desenvolvidas, não é? Ah. E, portanto, depois, quando Claro. em ambiente de trabalho... Eu pergunto, Depois por saber exemplo, lidar- que contactos sociais, que amizades, que relações que pode ter um jovem que para entrar para a faculdade, para a universidade, tem que ter 18,5 ou 19 de média. Sim, Boa questão. é Os verdade. tempos livres são para estudar. Claro. É verdade, sim. Claro. O que se dizia antigamente para amarrar. Sim. Porque não tem tempo para mais nada. Sim, porque nem é pensar, que é não amarrar. tem. Quem é que tem tempo para mais alguma coisa? É verdade. Não é? Quando tem, pai, 3 anos antes de acabar o ensino intermédio, o ensino antigamente chamava-se secundário, agora não sei como é que se É chama, secundário secundário. também, tem que ainda ter se logo mantém. médias para chegar ao fim e está com 19. Sim. O que é que eles aprenderam do seu ponto de vista social? Que amizades, que relações tiveram? Não sei. Agora, eu não me parece que isto esteja correto, percebe? Agora, Claro. mas isto tem que ver, lá está, tem que ver com quem decide ou deveria decidir sobre o que é uma estratégia a nível da educação, a nível do ensino. Não De é? ensino e de preparação. Que eu não vejo grandes alterações há muitos anos para cá. Pode Sem ser dúvida. que tenhamos. Bem, nós ficaríamos aqui muito tempo à conversa com o Dr. José Cepeda, a quem Até eu agradecemos entrar em já. burnout. Até entrarmos em burnout. Esperemos que não seja nos próximos tempos, que é para não ficarmos com Exatamente, com esse ónus, com tipo, esse quem é que ónus. pôs o Dr. José Cepeda em burnout? Muito As quatro obrigada conversas. Muito obrigada. pela disponibilidade, Por doutor, nada, pela informação. E se tiverem questões que queiram colocar, coloquem-nas, sigam-nas nas nossas redes sociais e até breve. Obrigada. Até para a semana. Tchau.